Do espaço misterioso e nunca antes explorado pela humanidade, até a física quântica que tanto é distorcida em nossa realidade, alguns filmes são notáveis por sua capacidade de traduzir ciência complexa em grandes histórias memoráveis. Introduzir conceitos científicos, inclusive, pode ser desafiador, até porque seguir à risca tudo que é real na ciência pode dificultar a formulação de um bom enredo no filme. Mas ignorar a boa e velha ciência também pode resultar em grandes erros na produção. Existem filmes fáceis de entender que não envolvem muito esforço cognitivo para compreender a história, até mesmo dentro da ficção científica. E um detalhe interessante é que a impressão que tenho sobre esses filmes que não exigem tanto uso do cérebro assim, em sua maioria não pertencem ao gênero de ficção científica. O filme Avatar, do diretor James Cameron, é um desses exemplos de filme fácil de entender, o que de forma alguma desmerece a excelência entregue nessa mesma história. Apesar de conter uma narrativa mais simples, não podemos negar que foi algo produzido por James Cameron e que revolucionou também o cinema. Em contrapartida, temos a franquia de filmes Matrix, que é complexo até demais. Hoje não vamos falar de Matrix ou de Avatar, mas vamos falar de outros dois filmes que por natureza são complexos também. Existe também aquela categoria de filmes que a ciência é levada a sério, mas nem tanto assim. Isso ocorreu em um filme que todo mundo gosta, por exemplo, o filme De Volta para o Futuro, o clássico moderno sobre um garoto que viaja ao passado e muda a sua própria história. Essa aventura tem quase 100% de críticas positivas, mas provavelmente tiraria uma nota baixa em física teórica, assim como a maioria dos filmes de viagem no tempo. Mas nesse e em outros casos, ainda passamos um pano e relevamos bastante, afinal. Filmes como esses são perfeitos, não é mesmo? Que é inevitável, como em qualquer outra lista, que você aponte ausências aparentemente absurdas de outros filmes, assim como discorde também de alguns pontos levantados por aqui. Enfim, o que temos aqui é a oportunidade de focar em pelo menos duas produções que são consideradas complexas e vamos descobrir um pouco mais sobre tudo isso e o que está por trás de toda essa complexidade. Filmes como De Volta para o Futuro e outros que seguem essa temática parecida carregam um erro em seus roteiros, ou seja, a ideia de que o passado é imutável. Como vimos antes, a viagem no tempo é uma categoria adorada pelos cinéfilos, mas frequentemente eles desafiam a lógica científica, ou desafiam diretamente a teoria da relatividade de Einstein. Uma obra que obedecesse à teoria da relatividade mostraria que o passado e o futuro são, sim, inalteráveis. Por maior que seja o poder do protagonismo para mudar o passado, se fosse para obedecer certinho o que a ciência descobriu até agora, então realmente tudo seria inalterável. Assim, a nossa capacidade de transformar a própria história, no fundo mesmo, é uma ilusão, algo que poderia habitar apenas na linha imaginativa mesmo. Felizmente, existe um filme que é diferente e parece seguir esse conceito do começo ao fim. E o nome desse filme é Te Amarei para Sempre. O romance conta a vida de Henry, um homem que por conta de um distúrbio genético viaja no tempo esporadicamente, repetidamente e sem o menor controle sobre isso. A teoria da relatividade, uma das teorias mais fundamentais da física, sugere que o tempo é uma dimensão intrinsecamente ligada ao espaço. E segundo essa teoria, o tempo é percebido de maneira relativa e, em última análise, inalterável. Ou seja, qualquer tentativa de mudar o passado é uma ilusão que desafia a própria estrutura do universo. Uma narrativa que cumpra com o que a ciência sabe até agora precisa respeitar o seguinte: há uma única linha do tempo com toda a história já escrita e tanto o que há para frente, tanto naquilo que há para trás. Esse filme não permite que a viagem no tempo seja uma ferramenta para alterar o curso da história, mas em vez disso acentua a importância de viver com o que o tempo traz. O físico americano Kip Thorne, o mesmo que foi consultor de Interstellar, lembra
que pela natureza imutável do tempo, você não poderia voltar 60 anos e assassinar sua avó antes que ela desse a luz ao seu pai, o que supostamente impediria que você nascesse então. Em suas palavras, ele exemplificou: alguma coisa vai segurar sua mão quando você tentar matar sua avó. O que? Como? A resposta, se é que existe uma, está longe de ser óbvia, mas não aconteceria assim. Te amarei para sempre é uma relíquia no mundo de filmes de viagem no tempo, pois se alinha com a ciência e a teoria da relatividade de Einstein. Ao reconhecer a inalterabilidade do passado, ele nos lembra da efemeridade do tempo e da importância também de valorizar o presente. No filme Interstellar, vemos uma história épica de um piloto veterano que ganha uma missão da NASA, encontrar outro planeta habitável, já que este aqui está com os dias contados. Esse é o tipo de sugestão de tema que poderia se perder facilmente em mais uma história clichê. Mas, pelo contrário, o resultado por aqui, em relação a essa produção dirigida por Christopher Nolan, foi algo digno de receber status de cult em pouquíssimo tempo. A própria humanidade dessa realidade iniciou a contagem regressiva do planeta Terra através de um apocalipse ambiental. A melhor solução nesse sentido seria encontrar outro planeta semelhante ao nosso pálido ponto azul. Mas aquilo que era para ser muito mais fantasia do que conter fatos científicos propriamente ditos, acabou se tornando extremamente técnico através daquilo que Christopher Nolan priorizou do começo ao fim, ou seja, a viagem pelo espaço-tempo. Acompanhado por uma equipe de astronautas cientistas, Cooper, o protagonista do filme, deve levar sua nave até as proximidades de Saturno, onde vai viajar através de um buraco de minhoca até uma galáxia distante onde deve continuar sua caça ao irmão gêmeo da Terra. Temos início então a uma odisseia espacial de ciência e imaginação, que combina fatores complexos sem desprezar um ou outro. O que diferencia Interstellar de muitos outros filmes de ficção científica é a abordagem científica sólida que permeia toda a narrativa. Desde o início, Christopher Nolan enfatiza a precisão científica, consultando físicos renomados para garantir que os conceitos como a teoria da relatividade e os buracos de minhoca fossem apresentados com precisão. Inclusive, a equipe de efeitos especiais utilizou as equações criadas por Kip Thorne, Prêmio Nobel de Física de 2017, para representar um buraco de minhoca como uma esfera, e não como um buraco de fato, como os livros de divulgação científica mais fuleiras geralmente mostram, reproduzindo assim um erro conceitual. Outro acerto do filme foi mostrar como o tempo passa de maneira diferente para os astronautas quando estão próximos a um buraco negro. A gravidade descomunal dessa região estende o espaço-tempo, como uma bola de boliche faria num tecido esticado. E daí vem um conflito sentimental por trás de toda a física teórica de Interstellar. Interstellar é muito mais do que apenas um filme de ficção científica. É uma homenagem à busca do conhecimento, à perseverança da humanidade e também o entretenimento e a precisão científica parecem nesse sentido que coexistem em um equilíbrio perfeito nessa produção. É um lembrete de que, por meio da ciência e da imaginação, podemos alcançar estrelas e desvendar os segredos dos cosmos. Valeu!